E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar de cadernos do Databricks. Para falar de cadernos, a gente quebrou em dois tópicos. O primeiro é dominando os cadernos do Databricks e depois os cadernos na prática, como é que a gente usa isso no dia a dia. Primeiro, os cadernos, ele é muito parecido com o Jupyter Notebook, se você já está acostumado, mas eles vão ter várias células que a gente pode executar o nosso código em partes, então é muito legal para a gente testar. E eu acredito que desenvolver ETLs para dados, a gente precisa dessa habilidade de poder testar as transformações que a gente está fazendo. O que é super legal também? O Databricks deixa a gente usar várias linguagens diferentes, isso é por causa do Apache Spark, tema para nossas próximas aulas, mas a gente consegue executar um pedaço do nosso código em Python e uma outra parte em SQL, em SQL. E isso é muito interessante porque existem transformações, existem processos que é muito mais conveniente fazer com uma linguagem ou outra e a gente ainda consegue combinar, por exemplo, uma iteração do Python com um comando de SQL. É uma coisa super avançada que a gente consegue fazer dentro do Databricks. Os próprios cadernos têm algumas funcionalidades, por exemplo, você pode executar um caderno dentro de outro caderno, você pode importar o conteúdo de um outro caderno, de um outro código para o seu caderno atual, ou seja, você reaproveita funções, reaproveita variáveis, você pode criar data frames que valem de um caderno para outro, temp views ou temp views globais também. Então você realmente tem muita funcionalidade que você pode explorar com o poder dos cadernos no Databricks. Nessa imagem aqui mostra aquela parte da gente poder executar todas as células acima, todas as células abaixo ou todas as células de um caderno. Então, super importante isso aqui. Mas também no dia a dia, na prática mesmo, tem algumas funcionalidades que facilitam bastante o nosso trabalho. Eu chamo a atenção para uma funcionalidade que eu tenho usado quase todo dia, que é essa de formatar as células. Então ele encontra um padrão tanto de Python e SQL e ele deixa todo o código que faz sentido, todo o código que está compilado assim, ele formata de um jeito que não vai afetar o código, só a parte visual disso, tá? Então, super interessante essas funções aqui que os cadernos têm. Mas nas aulas práticas nós vamos ver todos esses comandos aqui que existem para os cadernos, que é indispensável quando você vai trabalhar com Databricks. Essa foi a nossa aula sobre cadernos. Na próxima, vamos falar de processamento de dados com PySpark e Spark SQL. Te vejo na próxima aula. Valeu!